E o Rafael Severino, ele pediu para falar sobre o trigo do oeste da Bahia. Isso é muito bacana, cara. O trigo... Posso falar? Claro. O trigo, deve. Trigo é o seguinte, o Jorge Lemanski, nosso chefe da Embrapa Trigo lá de Passo Fundo, ele com a equipe dele, junto com o pessoal da Embrapa Cerrados também, com o Sebastião Pedro, a Embrapa como um todo, uma rede de pesquisa muito grande, começou a estudar o trigo. Nós tínhamos aquele problema de sermos grandes importadores de trigo, então a gente começou a testar variedades de trigo e tentar plantar ela em lugares diferentes. E criar variedades novas. E novas variedades, adaptadas para qual região? O Cerrado. De novo o Cerrado. Para ser uma alternativa. No Brasil hoje predomina uma dobradinha que é o milho e depois a soja. O segundo maior bioma? O primeiro é a Amazônia, Isso. o segundo é o segundo maior bioma. O que predomina, o sistema de produção que predomina no Brasil é a dobradinha soja-milho. Soja no verão e o milho na entre-safra, ele pegando aquele fim das chuvas. Tá. Qual que é a estratégia de posicionar o trigo nessa época de inverno? Numa época que chove menos, ou que ainda tem uma baixa temperatura, a temperatura dá uma caída, mas você tem a possibilidade de pegar um resto de chuvas ainda, ou fazer uma terceira safra com irrigação. Então o que a gente conseguiu? Pegou variedades, foi selecionando variedades de trigo que dessem produção dentro da região do Cerrado. Começou-se ali na região de Goiás, expandiu para o Ceará, oeste da Bahia, como a pergunta foi colocada, e hoje já tem trigo sendo plantado em experimentos dentro do Cerrado de Roraima, em cima da linha do Equador também. Então você está conseguindo ter boas produtividades dentro dessas áreas, ao ponto de chegar a termos em Goiás, com trigo irrigado, uma produtividade por hectare por dia maior do que os melhores trigos europeus. Isso é agora, pessoal. Nós pegamos uma planta que era de clima frio, extremamente frio, de regiões subtropicais a regiões temperadas, e estamos colocando ela dentro de uma região tropical, produzindo pão. O trigo vira pão, vira comida, vira biscoito, vira massa de macarrão. É alimento puro, pizza. Então, o nosso trigo cada vez mais sendo produzido numa região onde ele era inviável até coisa de 10 anos atrás. Como a soja foi no começo dela lá atrás. Agora, qual que é o grande desafio? Ajustar os sistemas de produção, que é qual a melhor adubação, qual o melhor espaçamento, qual a melhor densidade, melhor época de plantio, qual a melhor cultivar, melhor época de plantio, como controlar o brusone, que é uma principal doença fúngica que dá nas plantas de trigo. E de arroz. E de arroz também. Então, como controlar essa praga num ambiente mais tropical. Então, esses são os grandes desafios da pesquisa, mas que nós estamos firmes em cima disso. Tem uma rede de pesquisa muito grande para cumprir com um objetivo claro. De em menos de 10 anos, a gente está chutando um número mais alto, aí 10 anos, mas com certeza a gente vai atingir isso em menos tempo. Eu estimo que em uns 5 anos nós vamos ser autossuficientes na produção de trigo, com novos sistemas de produção tropicais produzidos pela nossa ciência aqui brasileiro. Desde 1500 só importamos trigo. Cara. Mas olha, essas coisas que o Gustavo está falando aqui, eu sou agrônomo e portanto me emociono muito com essas coisas aqui. Mas olha só, nós demoramos 500 anos para produzir 100 milhões de toneladas de grãos. 2001. 1.500 para 2001, 500 anos para produzir 100 milhões de toneladas. Eu era presidente de uma organização rural, eu falei, lança o desafio para produzir 200 milhões de toneladas. Todo mundo deu risada. 14 anos depois, 2015, produzimos 200 milhões de toneladas. E esse ano 300 milhões, 8 anos depois. Que país que faz isso? Ninguém faz isso. E é por isso que o mundo olha para nós e fala assim, Brasil, para a segurança alimentar mundial dar certo, precisa aumentar a produção de comida em 20% em 10 anos. Para não faltar comida para ninguém no mundo. Mas para o mundo crescer 20%, o Brasil tem que crescer 40%. Então o Brasil é olhado pelo mundo como o grande produtor de comida do futuro mesmo. É uma coisa espantosa que nós podemos fazer com acordos comerciais, com tecnologia, com crédito, com política pública que garanta a renda para o produtor rural brasileiro. E gera emprego para todo mundo. Exato. Mas olha isso que fantástico. No Brasil tem 210 milhões de habitantes. Tem mais de 200 milhões de cabeças de gado. Produz 300 milhões de toneladas de grãos. E tem mais de 500 milhões de hectares de vegetação nativa. 600 milhões de toneladas de cana. 600 milhões... Cara.
É Por tudo isso superlativo. é por isso que o Brasil assombra o mundo. Porque nós somos extremamente competitivos. É isso que eu penso às dentro vezes. da porteira. O pessoal deve olhar para o Brasil também com um medo, né? Um respeito e um medo da gente crescer. Admiração e medo. Admiração e medo. Da gente crescer de uma forma Não, que. se você aumenta as exportações, É. tirou de alguém. Exatamente. Alguém tá exportando menos. Então, Estão perdendo mercado. não está feliz com a gente. Exato.